Olá, amigos. Este é mais um Island Live. Estamos sempre com convidados da ufologia e temas relacionados a ela. Hoje com um convidado especial. Ele é doutor em geologia e estará aqui conosco para falar sobre os casos ufológicos que envolvem OVNIs que poderiam ser fenômenos naturais. Bom dia, Sérgio. Olá, amigos. Este é mais um Island Live. Bom dia aí, bom dia, Clésio, bom dia a todo mundo aí que está ao vivo. Obrigado aí pelo convite de estar aqui. Vamos bater um papo aí, né, sobre mostrar alguns fenômenos naturais aí, né, e comparar com alguns fenômenos OVNI, né, que a gente tem. Ok, Sérgio. Queria dar um olá para o pessoal que está no chat. Não, está aqui participando com a gente. Tem o Rapina, do Olho de Rapina, o Stefano, já está presente no chat. Temos o Éder Souza, o Daniel Lopes, Marcel Mendes, Rodrigão, do Verdade Limitada. São todos bem-vindos. Deixem suas perguntas logo abaixo. Após a explanação do tema, nós responderemos na medida do possível. Obrigado a cada um. Sérgio, fique à vontade para expor seu tema. Você tem o tempo que for necessário, não se preocupe. Fique à vontade. Tá, joia. Então eu vou... A ideia, né, que surgiu aí do papo que a gente teve ontem, né, no nosso grupo aí, offline, aí a gente batendo um papo, né, e é uma coisa aí que eu pesquiso, estudo já há alguns anos, né, que são alguns fenômenos meteorológicos e fenômenos que acontecem na atmosfera terrestre e que são, assim, pouco conhecidos, na verdade. E devido a esse pouco conhecimento, né, às vezes quando você observa alguma coisa que você não conhece, você tenta dar várias explicações para aquilo, e muitas delas vocês vão ver aqui que tem imagens assim, vendo só a imagem, que claramente você confundiria com qualquer coisa se você não conhecesse esse fenômeno atmosférico. Uma coisa que eu estava até conversando com o pessoal ontem, né? Hoje, a tecnologia evoluiu muito, principalmente nessas câmeras que ficam vigiando o céu, câmeras que tentam registrar a chuva de meteoros. Então a gente tem projetos espalhados pelo mundo todo, com milhares e milhares de câmeras agora observando o céu praticamente 24 horas, né? Então a Terra está toda monitorada, nós estamos tentando monitorar o céu, não importa o horário, né? Agora aqui está de dia, mas no outro lado do mundo que está de noite, o pessoal está lá com as câmeras. Só que no Brasil a gente tem dois grandes projetos, né, que é o Exos e o Bramon, que tem muita câmera observando o céu. E com isso, com o desenvolvimento da tecnologia dessas câmeras, alguns fenômenos que eram previstos teoricamente só começaram a ser registrados. Mas uma dúvida que eu até fiquei quando você começa a pesquisar será que antigamente alguém não registrou esses fenômenos e não sabia o que era? Porque são fenômenos, assim, raros de acontecer, óbvio, e o conhecimento deles é o que é o mais raro. Um deles, que eu vou falar bastante aqui, são chamados sprites. Não sei se vocês já ouviram falar nos sprites, mas os sprites, eles têm uma história muito interessante, que eles foram previstos há muitos anos atrás por meteorologistas teóricos, né, que eles sabiam que aquilo ali poderia acontecer, mas o primeiro registro dos chamados sprites vermelhos só aconteceu em 1989, para vocês terem uma ideia. Então, assim, muita gente nem sabia que esse tipo de fenômeno existia. E como que ele, ou poderia até saber que ele existisse, mas você não sabia como ele se manifestava na natureza. Então eu vou passar aqui uma série de imagens de fenômenos naturais, depois eu vou passar algumas imagens de fenômenos OVNIs que a gente tem, famosos, né, por sinal, e no final vou mostrar um site muito interessante sobre ufologia, para quem gosta de pesquisar seriamente ufologia. Antes de eu começar aqui, que muita gente deve perguntar, né, qual que é a minha opinião sobre o fenômeno? Eu já contei, eu conto para todo mundo, já falei até no meu canal sobre isso, né? Eu estudei ufologia durante muitos anos mesmo. Eu cheguei até um programa de rádio no interior de Minas, onde eu entrevistava supostos abduzidos. Eu fiz muitas e muitas horas de vigília
tentando ver algum fenômeno. Não, até hoje eu não vi nada, absolutamente nada. Depois trabalhei bastante tempo na revista UFO, sou associado da MUFON, que é esse site que eu vou mostrar para vocês aqui no final, que é um site muito legal, um pessoal que pesquisa aí seriamente. Agora, eu acreditar, minha questão sobre a vida no universo é o que eu sempre falo, né? Eu acredito que existe vida microbiana, micro-organismos e vida primária. Agora, acreditar que existe uma vida evoluída e que ela nos visite, isso é uma opinião pessoal minha, eu também não vou ficar bravo e não vou brigar com ninguém que discordar, não, tá, pessoal? Eu não acredito, entendeu? Mas não tem problema da gente conversar sobre isso, tá? Então, eu vou começar aqui. Eu fiz uma apresentaçãozinha, tá? Na verdade, é um monte de imagem, tá? É um monte de imagem e eu vou tentar mostrar aí para vocês. São alguns fenômenos, eu até esqueci de alguns aqui, viu? Tem outros que são muito mais exóticos, digamos assim, tá? Então eu vou falar sobre sprites, sobre os chamados elves, sobre o raio-bola. Muita gente já pode ter visto um raio-bola e não sabe o que é, tá? Sobre o Pilar Light, não sei se vocês já ouviram falar nos pilares de luz, e os OVNIs, né? Como que isso tudo está relacionado. Então, para começar, né? Até ontem de noite, né? Não sei quem que colocou lá no nosso chat, né? Eu fiz um vídeo sobre isso, sobre sprites, pessoal. Quem quiser ir lá no meu canal, é o episódio 119, é onde eu falo sobre sprites vermelhos, tá? O lance, né, é que a nossa atmosfera, na verdade, ela é um negócio muito agitado, tá? Ela é agitada, ela é cheia de fenômenos que a gente não tem nem ideia que possam acontecer, né? Aqui só alguns deles, né? E normalmente são fenômenos que acontecem na alta atmosfera, mas vamos dizer assim, a manifestação deles a gente consegue ver aqui da Terra. Então você tem lá os sprites, tá? Você tem os halos formados pelos sprites, isso aqui é muito interessante. Você tem o ELV, que é um halo gigantesco, e ele lembra muito. O ELV lembra muito, muito mesmo de um disco. Ele tem esse formato discoide, né, que a gente fala, né? Ele lembra muito disco voador. Se você vê uma foto de um ELV, você vai ver que é muito parecido. Você tem os jatos atmosféricos, tá? Você tem as nuvens de tempestades e tal. Muitos desses fenômenos aqui estão relacionados a tempestades. Mas tem uma questão muito importante. Ele não precisa estar, por exemplo, está acontecendo uma tempestade, não é que ele vai acontecer aonde está acontecendo a tempestade, não. No ESO, aqui no Chile, foram registrados sprites vermelhos relacionados a tempestades que estavam a mais de 600 quilômetros de distância, tá? Então, essa questão de distância é muito relativa, tá? Ele é relacionado à tempestade, mas a tempestade não precisa estar acontecendo naquela região. Ela pode estar acontecendo a centenas ou até milhares de quilômetros de distância dali, e isso altera a atmosfera de uma certa maneira que gera esses fenômenos aqui, tá? Então, vou passar algumas imagens aqui. Ainda tem o raio-bola, que não está aqui, né? Mas aí eu vou falar um pouquinho do raio-bola. E tem um outro evento que é chamado Troll, que o pessoal chama, tá? Pessoal, esses fenômenos aqui, poucos deles, assim, tem uma tradução, tá? Então, a gente costuma falar o nome dele do jeito que ele está em inglês mesmo, tá? Então, tem poucos. Os sprites, durante muito tempo, devido à forma que eles ficam no céu, muita gente chamava, né, principalmente as pessoas que não tinham estudo, não tinham conhecimento, chamavam dos espíritos vermelhos, tá? Porque vocês vão ver a maneira como eles se manifestam, é uma maneira muito interessante, tá? Então eu vou começar, tá, falando sobre sprite. Eu vou mostrar imagens, tá? Então isso aqui é um registro, tá, clássico dos sprites. Os sprites, normalmente, eles têm essa coloração aqui, ó, avermelhada. É dessa maneira que eles aparecem no céu. Vocês estão vendo a nuvem de tempestade aqui embaixo, ó. Esse aqui, por acaso, aconteceu bem acima da nuvem de tempestade, tá? Eles aparecem com pontos brilhantes e aparecem esses raios aqui, ó, dele, tá? Óbvio que isso aqui é uma câmera que teve um tempo de exposição bem grande, né, para tentar registrar o sprite. A pessoa já sabia que poderia acontecer e deixou a câmera ligada ali. Se você vê a olho nu, você não vai ver desse jeito. Você vai ver eles aparecendo e desaparecendo. E outra coisa, eles podem ficar mudando de direção
Eles podem aparecer aqui uma hora, depois eles podem aparecer do outro lado, ou no primeiro momento você só vê esse cara aqui, depois você só vê esse outro da ponta, tá? Então tem tudo isso aqui que dá para acontece com os sprites, tá? Essa aqui é um outro registro de um sprite, tá? Então você vê a forma dele muito característica, e aí entrando nessa vamos dizer assim, como que isso aqui poderia estar relacionado com o fenômeno OVNI, né? Você vê que essa ponta aqui do sprite, a ponta dele é muito brilhante, e dali é que sai essa parte de raios aqui. Eu vou mostrar no final um desenho, um croquis feito por um militar na Operação Prato, que vocês vão ver algo muito parecido com isso aqui. Primeira coisa que eu quero falar, eu não quero sugestionar ninguém não, tá, pessoal? Isso aqui, eu leio sobre isso aqui faz muito tempo, eu comparo várias imagens e tal, mas tem imagens que são muito parecidas, são os croquis que os militares fizeram na Operação Prato, por exemplo, tem muita coisa que é muito parecida com esses fenômenos aqui atmosféricos, tá? Uma coisa muito legal, né, depois que a Estação Espacial Internacional, né, foi lançada, os astronautas começaram a registrar sprites do espaço, tá? Então você vê uma nuvem de tempestade aqui embaixo, esse brilho aqui são os raios, e acima da nuvem de tempestade você vê o sprite. Essa linha aqui, ó, seria o limite aí dos gases atmosféricos, ou seja, é um fenômeno da alta atmosfera, tá? Então foi muito interessante quando a estação espacial começou a registrar esse fenômeno aqui. Como eu falei para vocês, isso aqui, os sprites, teoricamente, eles eram conhecidos há muito tempo, mas foi só em 89 que teve o primeiro registro de um sprite, um registro oficial, foi feito pelo pessoal de uma universidade na Europa, porque eles sabiam que eles construíram uma câmera especial para registrar esse tipo de fenômeno, tá? Aqui é o mesmo sprite, como que foi a evolução dele, ó. Tá vendo? Então você tem desculpa aí, pessoal. Tranquilo. Vocês veem aqui, ó, o tempo passando, tá? Então aqui tá o T0, ó. Esse sprite apareceu, depois 50 milissegundos, depois vai passando, ó, 100, 150, 167. Então você vê que no começo você viu um sprite de um lado, depois você via ele do outro. Só que isso aqui, ó, são milissegundos, ou seja, é uma coisa muito rápida. Então, eu aí no meu ceticismo, né, desse lance que o pessoal que vê luzes e tal, e fala, ah, não, mas a luz mudou de direção muito rapidamente, entendeu? Será que não poderia ser um caso desse? Um sprite que apareceu num lugar, depois apareceu no outro, e depois voltou para outro e tal? Será que não poderia ser essa mudança? Entendeu? Então, fica aí essa dúvida aí, essa questão para a gente conversar, tá? Aqui é o registro clássico dele, tá? Que é o sprite vermelho. Para registrar ele dessa maneira aqui não é fácil, a câmera precisa ser muito sensível e não é uma câmera qualquer, tá? Porque a nossa câmera, se você comprar uma Canon T3i aí da vida, você não vai conseguir fazer esse registro, tá? Porque ela tem um filtro justamente que impede você ver essa emissão avermelhada, tá? Ela tem um filtro infravermelho ali que barra essa emissão. Então tem que ser uma câmera especial, tá? Para poder registrar desse jeito. Olha aqui, ó, de novo, ó, tá vendo? Então, como eles... Isso aqui você deixa a câmera ligada um tempo, tá? Para você poder registrar dessa maneira. Aqui, de novo, né? Outro registro de sprite, tá? Aqui com outro tipo de câmera que foi registrado, mas você vê que eles aparecem como explosões. Aqui vocês veem que tem dois, né? Mas não é que tem dois ao mesmo tempo, tá? Pode ser o mesmo, né? Que manifestou aqui e depois veio pro lado de cá, tá? Aqui uma imagem clássica dele e de por que o pessoal chamava ele. Deixa eu ver se tem uma... isso aqui. O pessoal confundia, né? Principalmente isso aí. Imagina o que eu fico pensando, Clésio, entendeu? Imagina o cara numa fazenda no interior de, sei lá, no interior do Pará, que tem muita tempestade na Amazônia, entendeu? Imagina o cara ali no meio daquela fazenda, ele vê um negócio desse no céu, cara, entendeu? Na hora, e qualquer um aqui, eu acho, cara, falaria que não é um negócio desse mundo, entendeu? Ainda mais se você não conhecer o fenômeno, entendeu? E devido a essa forma aqui, que de vez em quando ele pega no céu,
é porque deram o nome para ele de espíritos vermelhos, tá? Então é muito interessante isso. Isso aqui é uma câmera, tá? Esses números, você vê que o número tá todo bagunçado aqui. Por quê? Isso aqui foi uma grande tempestade que aconteceu e olha a quantidade de sprites que os caras conseguiram registrar. Tem até um jato atmosférico aqui que daqui a pouquinho nós vamos ver esse outro fenômeno aqui, tá? Essa imagem aqui eu coloquei pelo seguinte, eu falei no começo para vocês que tem as câmeras hoje que registram meteoros, né? A câmera, primeiro que a câmera é especial para registrar meteoros. E segundo, ela tem um software que qualquer coisa que passa na frente da câmera, ela marca dessa coloração azulada aqui, ó, tá? E sabe o que é o interessante, pessoal? Esse software que registra esses meteoros, ele tem um nome, ele chama UFO, tá? Mesmo porque, num primeiro momento, isso aqui é algo não identificado, né? Depois é que você vai trabalhar para entender se é algum ruído, se é algum meteoro, se é algum fenômeno atmosférico, se é algum objeto, o que é que seja, tá? Então, hoje, os sprites são muito registrados assim. Aqui no Brasil, o pessoal tem registrado bastante, tá? Principalmente em época de tempestade. No interior de São Paulo tem o Renato Poltronieri, a câmera dele da Bramon, acho que é uma das que mais registra sprite hoje, entendeu? Sacane, tem uma pergunta aqui do chat, do Verdade Limitada, ele pergunta se os sprites podem ser perigosos para aeronaves. E podem ser perigosos, sim, porque na verdade, eu esqueci de falar isso, né? Esses fenômenos aqui, na verdade, eles são como se fossem raios, tá? Só que você coloca muitas aspas aí, tá? Tomara que não tenha nenhum meteorologista vendo eu falar isso, que eles vão me matar. Mas são descargas elétricas, né? Então causa problema, né? Então o avião, assim, ele não tá preparado. Você vê aí que tem avião que é atingido por raio que sofre pane e tudo, né? Então você tem um certo risco, sim, porque são descargas elétricas, tá? Todos esses fenômenos aqui. Essa imagem aqui eu acho muito legal. Às vezes eu vejo foto de frotas, né, de OVNIs, né? Cara, e essa imagem aqui para mim, cara, ela é muito marcante. Ela lembra muito aqui, quando você olha assim, uma frota de OVNI, entendeu? Então é isso que me dá, que criou essa dúvida na minha cabeça, quando eu comecei a ver e estudar alguns desses fenômenos aqui, tá? Aqui um outro registro também de sprite, tá? Então você vê Pode falar. Só uma ressalva, a gente observa aqueles vídeos do México, né, das frotas de OVNIs que aparecem lá, inclusive à luz do dia, sem chuva mesmo, e são imagens estáticas de várias esferas voando juntos, e não parecem balões à primeira vista, porque os balões bateriam, né, uns nos outros, e ali não, elas estão voando controladamente. E apesar delas estarem voando em frota, elas se diferenciam um pouco desses sprites por serem menores, mais finas, né, e não possuem essa cauda, né, embaixo. Assim que você tem a comentar sobre elas. Não, então, isso, é o que eu tô falando, né? Isso aqui, a câmera, ela ficou ligada há muito tempo, né? E é que eu não trouxe aqui, mas tem registro de sprite que, dependendo da sensibilidade da câmera e do tempo de exposição e tudo que o cara deu, você só vê essa parte de cima aqui, ó, tá? Você não chega a ver o raio dele aqui embaixo, porque para você ver isso aqui, é igual você tirar foto de um raio, né? É muito difícil você tirar foto de um raio, a não ser que você saiba que está acontecendo uma tempestade e deixa a câmera ligada ali durante muito tempo, né? Aí você vai ver esse raio aqui, tá? Essa parte superior aqui dos sprites, que seria mais ou menos aonde ele se origina ali, isso aqui, se você tirar uma foto assim e vendo isso aqui acontecer, você vai ver que eles ficam como se fosse parado mesmo no céu, entendeu? Fica como se fosse uma frotinha mesmo de OVNI, entendeu? E aí depois ele cria esse raio aqui para baixo, entendeu? Só que para você capturar, você vê que essa câmera aqui é aquela câmera de visão noturna, tá? Que fez essa imagem aqui. Hoje tem muita câmera com essa visão noturna aqui fotografando o céu também, tá? E para ver essa parte aqui de baixo dela, aí você tem que ter um bom tempo de exposição, tá? E tem que ser uma câmera também dedicada para esse tipo de registro.
tá? Ontem, na nossa conversa, a gente levantou a hipótese, né? Você, inclusive, cogitou que a noite oficial dos OVNIs poderia ter sido esses sprites. Eu até comentei que eram 21 aeronaves, 21 OVNIs, né, que teriam sido vistos pelos militares e em vários estados, não apenas em um ou dois, mas em vários estados do Brasil, né? E estariam sempre nesse grupo de 21, né, e que eles eram experientes, eram militares, apesar de serem militares, eles eram pilotos experientes, né, e que já teriam visto esse fenômeno antes de trazer a público a ideia dos OVNIs. Você gostaria de completar algo? Então, primeiro, né, essa coisa de ter aparecido em muitos estados não tem problema. No Atacama, o pessoal costuma, quando acontece uma tempestade muito grande na Argentina, para você ter uma ideia, que está a milhares de quilômetros de distância, no Atacama, o pessoal costuma registrar esse tipo de fenômeno na extensão inteira do Atacama, e todo o fenômeno está relacionado àquela tempestade da Argentina, entendeu? Então, os sprites eles podem acontecer numa linha assim de milhares e milhares de quilômetros, entendeu? E estarem relacionados a tempestades que estão a centenas de quilômetros de distância, tá? Então, essa questão da noite oficial dos OVNIs, né? Eles terem seguido essas luzes por vários estados, isso aí não tem problema contra os sprites, porque isso aí pode acontecer. Outra coisa, cara, aí é uma questão minha mesmo, né? Eu duvido muito, cara, que os militares conhecessem esse fenômeno, entendeu? Porque, como eu falei, né, esse fenômeno só foi ser registrado pela primeira vez em 1989, entendeu? Até então, pouquíssimas, só quem estudava meteorologia mesmo é que sabia que algo desse tipo poderia acontecer. E outra coisa, em 89 o registro não foi esse registro que eu estou mostrando aqui para vocês, né? Isso aqui é de coisa do ano passado, do ano retrasado, né? Os registros eram muito, muito precários, tá? Então, na verdade, existia muito pouco conhecimento sobre esse fenômeno, entendeu? Eram mais só pessoas que eram doutores em meteorologia que tinham esse conhecimento do que era esse fenômeno atmosférico. Então, na minha opinião, eu duvido que os militares brasileiros tivessem conhecimento do que era um sprite. E quando que foi a noite do OVNI mesmo? 90 aí? 86. 86, né? Então foi antes de 89, antes até desse fenômeno ter sido registrado oficialmente, entendeu? Então, eu duvido que os militares tivessem conhecimento que isso poderia acontecer. Por isso que eu acho que quando eles viram aquilo ali acontecer, eles devem ter ficado assustados, entendeu? Eles devem ter ficado assustados com a manifestação dela. Dizendo, só colocando, né, pessoal? Eu não acredito, tá? Eu acho que o que eles viram ali foi algum fenômeno atmosférico parecido com isso aqui, tá? Eu ouvi um pouquinho das gravações deles. A gente observa pelo tom de voz deles que é algo assim que até aquela data eles pareciam nunca ter visto, né? Assim, eu acredito que sendo um fenômeno constante, eles deveriam ter visto em outras datas. Eles não teriam se espantado daquela forma. O que você acha? Então, é isso aí, né? Eu acho que eles não tinham visto, cara. Isso aqui, eu não sei qual que era a experiência desses pilotos também em voar em determinadas condições, entendeu? Para falar a verdade, eu teria que voltar, eu tenho até essa vontade, e eu já até conversei com pessoas que participaram da noite oficial dos OVNIs, quando eu estudava ufologia e tudo, isso aí mais final da década de 90, e eu cheguei a conversar, e uma pessoa de lá me disse que eram coisas que eles nunca tinham visto acontecer, né? Para falar a verdade, na época que eu conversei com ele, eu não tinha nem o conhecimento desse fenômeno também, entendeu? Eu nem sabia que existia os sprites e tal. Eu teria vontade de hoje voltar a conversar com esse pessoal, entendeu? E estudar a meteorologia, como que estavam as condições meteorológicas do Brasil no momento que eles estavam, que aconteceu essa observação e essa perseguição, entendeu? Porque se tivesse alguma tempestade muito grande acontecendo no meio do Brasil, em algum lugar assim, cara, eu acho que isso colabora muito para ser um fenômeno parecido com esse, entendeu?
Agora, quanto à experiência deles com esse tipo de fenômeno, primeiro, eu tenho certeza que os militares brasileiros não sabiam nem que existia isso aqui, porque não existe militar brasileiro estudioso em meteorologia, entendeu? Para poder o cara saber que estavam tentando até pelo menos registrar esses tipos dos sprites, entendeu? E o cara vê um negócio desse acontecer na frente dele, eu já vi sprite no céu, entendeu? Eu já vi sprite raio bola, eu já cheguei a ver. Sprite eu vi no deserto, lá nos Estados Unidos uma vez, quando eu estava lá fazendo trabalho de geologia, eu vi os sprites. É algo assim fantástico de você ver a olho nu. A olho nu você vê muito melhor do que as câmeras registram, né? Como eu falei, a câmera tem a limitação para registrar determinadas coisas, tá? Então, a minha opinião, na noite oficial dos OVNIs, cara, é que foi algum fenômeno meteorológico desse tipo que eles não conheciam, que eles não sabiam nem que existia isso, na minha opinião, entendeu? Porque eram só estudiosos teóricos de meteorologia que tinham esse conhecimento na época, entendeu? Então, bem, isso é o que eu acho, né? Mas eu até gostaria de hoje, até com o que eu conheço, mais um pouquinho sobre isso, voltar a conversar com esse pessoal, entendeu? Para ver o que eles acham. Ok. Tem uns fenômenos que acontecem na Noruega chamados os OVNIs de Hesdalen, né? Você já ouviu sobre esse caso? Os Não, OVNIs isso de não, Hesdalen? cara. Pois é, tem até um vídeo aqui no meu canal, se o pessoal quiser assistir depois que acabar a nossa live, você também. São fenômenos que foram estudados, né, até pelo Heineken, um estudioso OVNI, ele foi para lá, inclusive. É o local do planeta onde mais tem câmeras instaladas, né, assim, para captar fenômenos OVNIs. E ali realmente essa é um hotspot, né, ali tem fenômenos OVNIs todos os anos, desde 1984. Então, assim, posteriormente você puder assistir um vídeo, inclusive são dois vídeos que estão aqui no meu canal sobre os fenômenos de Hesdalen. Eu vou deixar aqui no card, aqui em cima, assim que o vídeo for processado, e você pode observar, que se parece muito também com esses sprites que você está olhando, mas eles voam baixo, né? Eles voam próximo da superfície da Terra mesmo, assim. É como se fosse 50 metros de altura, enfim. É bem interessante, assim. Ah, vou ver sim. Vou ver sim. O Helder aqui, Souza, eu tô lendo aqui a pergunta dele, ele tá perguntando aqui se esse fenômeno pode ser captado por radar. Pode sim, tá? Então, esse fenômeno aí você detecta ele por radar, sim, tá? Então dá para ter esse tipo de detecção, tá? E aí, né, tem a ELV, é esse raio aqui, esse halo aqui, ó, que forma junto com os sprites, tá? Esse ELV aqui, ele é ainda muito mais raro de você conseguir registrar, tá? São só situações muito, muito específicas. Tanto que até é difícil você encontrar foto dele, tá? Mas você vê que ele tem esse formato aqui, ó, discoide aqui, ó, direitinho, tá vendo? E normalmente, quando acontece no sprite, às vezes acontece um ELV embaixo dele, ó, tá vendo? Então, o ELV, ele é muito mais brilhante do que o sprite, tá? Mas tem que ser condições, assim, muito mais específicas, né? Condições atmosféricas muito mais específicas para ele acontecer, mas quando ele acontece dessa maneira aqui, e quem já viu fala que chega a assustar mesmo, tá? O sprite, ele é muito mais instantâneo, né? E o ELV não, ele dura um tempo maior na observação, tá? Então esse é um outro fenômeno chamado ELV. E aí, dentro desses fenômenos aí, tem um outro chamado jato atmosférico, tá? Então o jato atmosférico é como se fosse, tá, pessoal, um raio aqui que acontece para cima, tá? Vamos dizer assim, um raio da nuvem, né? Você vê aqui embaixo a nuvem da tempestade, tá aqui, ó, tá vendo? E da nuvem da tempestade para cima acontece esse jato, né, que o pessoal chama, o jato atmosférico. Óbvio que isso aqui é uma imagem de agora, 2015, tá? Então a câmera aqui você vê que pega estrela, pega a nuvem, pega tudo. Então a gente não pode usar. É legal para ilustrar, né? Mas óbvio que isso aqui, se você pensar algum tempo atrás, era um registro muito mais precário do que esse aqui, tá? Aqui um outro jato atmosférico, ó, tá vendo?
então como ele se forma, ó, ele lembra muito um raio, mas ele não tem aquela característica do raio, né? Que o raio faz aquele zigue-zague, assim, né? E o raio é aquela coisa instantânea, ele desaparece. O jato não, o jato ele fica um tempo maior no céu também, você fica vendo ele por um tempo maior, tá? Então isso aqui é um outro fenômeno muito interessante chamado jato atmosférico, tá? Então você vê, ó, que aqui tá a superfície, né? Aqui tá a superfície, aqui tá a nuvem e aqui tá o jato, ó. Então, embora seja um fenômeno que está acontecendo lá na alta atmosfera, você vê que aqui perto da superfície você está vendo ele, né? Então, às vezes essa relação de altura, né, ela é meio enganosa, tá? Mas é um fenômeno. Aqui um outro registro, ó, de jato também, ó. Aqui você tá vendo o rastro da estrela aqui, ó. Tá vendo o rastro dela, né? Então você vê o tempo de exposição. A estrela, para aparecer um rastro desse aqui, tem que ser mais ou menos mais de 40, 45 segundos de exposição, tá? Para um minuto e pouco, para ela ficar desse jeito aqui. Então você vê que o jato aqui, ó, tá? É uma coisa que dura muito mais. Você vê que aqui a nuvem aqui embaixo, ela tá iluminada por raios. O jato, você vê que ele não tá ligado na nuvem, né? Ele tá um pouquinho para cima da nuvem. E pelo rastro que a das estrelas aqui, ó, você vê que é algo aqui que é um registro que demorou aí algum tempo, tá? Para ser feito. Aí, um fenômeno que muita gente já deve ter presenciado. Esse aqui eu já presenciei, não foi uma vez só, tá? É o chamado raio bola, tá? Então, aqui vocês estão vendo vários raios, né? Raio do jeito que a gente conhece normalmente. De vez em quando, podem acontecer, ó, fenômenos como esse aqui, ó, como raio bola, tá? E o legal disso aqui, ó, olha o raio bola registrado aqui, ó, tá vendo? É uma esfera perfeita, cara, tá? Isso aqui é uma foto de um raio bola. Aqui, ó, às vezes ele corre com essa cauda aqui, ele deixa um rastro para trás, entendeu? E o legal do raio bola, legal assim, né? Não é legal não, porque quem vê um raio bola é um negócio terrível. Eu já presenciei, eu vou mostrar para vocês uma foto aqui de qual que é o problema do raio bola. Você vê que ele passa na superfície, tá? Ele é uma coisa que meio que se destaca da nuvem e ele corre pela superfície, tá? Então tem que estar tendo uma tempestade elétrica perto para acontecer esse tipo de fenômeno, mas ele é algo que se destaca da superfície e ele é como se ele corresse pela superfície, tá? Então, olha aqui, ó. Esse raio bola, ele faz algum sonido, algum ruído? O raio bola faz barulho, tá? Normalmente, quando ele termina de acontecer, tem um barulho bem parecido com o de um raio mesmo, entendeu? É porque na ufologia é recorrente as pessoas dizerem que os OVNIs não fazem barulho, né? Isso, tem isso mesmo. Tem o caso de fazer. Agora, também tem aquela questão, né? Às vezes você ouve o barulho antes, depois, né? Igual raio, né? Às vezes você vê ele e depois que você vai ouvir o barulho, né? E aí, se a pessoa não tá ligada, às vezes ela não relaciona aquele barulho àquele fenômeno que ela viu, né? Então, aqui, ó, essa foto aqui é muito legal. Você vê 3 raios bola aqui, ó, correndo na superfície, ó, tá vendo? Muitas vezes o pessoal chama, pessoal na roça, né? Chama de mãe do ouro, né? Isso, exatamente isso. Isso mesmo. Agora, isso aqui, quando eu estudava ufologia, era no interior de Minas, entendeu? Na cidade de Uberlândia. Lá é uma região muito parecida com essa foto. É muito plano lá, tem muita plantação e tudo. E lá tem muita tempestade elétrica, muita mesmo, tá? Muitas vezes eu era chamado para ir em sítio e tal, mas na verdade era raio bola que o pessoal tinha visto, entendeu? Lá tinha muito disso nas fazendas. Você acha que tem relação do formato deles, assim, serem esférico com os minérios da região, no caso o ouro, que estaria associado com a lenda, né, em volta dele? E às vezes, sabe por quê também, Clésio? Por causa da cor dele, cara. Ele, às vezes, ele sai assim, ó, dourado, entendeu? Muito relato de raio bola que eu via lá em Uberlândia, eles falavam que era uma bola dourada que aparecia correndo em cima da plantação, entendeu? Então, eu acho que tem a ver é alguma questão mesmo atmosférica para ele ter essa coloração amarelada, entendeu? Eu acho que não tem muita, porque lá Uberlândia, por exemplo, não tem minério lá, entendeu?
E o pessoal que relatava, eles falavam, cara, eu vi 3, 4 bolas douradas correndo aqui em cima da minha plantação ontem, entendeu? O cara relatava desse jeito. Então pode ser que a origem tenha, né? Pode ser que a origem tenha sido, né? Mas hoje eu acho que não tem muito, não. Porque ali o Uberlândia não tinha nada, nenhum minério, né? Era mais plantação mesmo. Plantação de soja, essas coisas, sabe? Aqui um outro, ó. Tá vendo? Raio bola. Isso aqui é o mar, tá? Então isso aqui ele apareceu no oceano. Apareceu correndo em cima do mar. Isso aqui um outro, ó, que são vários, ó. Tá vendo? Vários raios bola aparecendo. Essa foto aqui também é muito legal, tá vendo? Uma plantação também e um raio bola brilhando ali, ó. Quando você vê ele na cor, ele tem essa coloração aí amarelada, meio dourada e tal, entendeu? Eu acho que esse lance do ouro vem disso, entendeu? A gente está falando aqui dos raios bola, eu me lembrei dos Foo Fighters, né, da Segunda Guerra Mundial. Segunda ou primeira? Segunda, né? Já tinha os aviões, sim. E alguns comentam que os Foo Fighters atravessavam os cascos dos aviões e até mesmo os corpos de alguns tripulantes, né? Sem afetá-los. Isso. Você acha que seria um raios bola? Sabe por quê? Olha aqui que eu vou mostrar para você. Isso aqui é dentro de um prédio, ó. Tá vendo? Isso aqui foi um raio bola registrado dentro de um prédio. E eu, cara, já tive 2 experiências na minha vida com raio bola. E as 2 foram dentro de casa. Dentro de casa, o raio passou pela parede e atravessou e estourou na minha cozinha, pra você ter uma ideia. Entendeu? Então, eu até separei essa imagem aqui por conta disso. Isso aqui é dentro de um prédio. O cara registrou um raio bola passando dentro de um prédio. Tá vendo? E isso acontece muito aqui na USP, para vocês terem uma ideia. Tem um prédio aqui que o pessoal chama de Tio Patinhas, que é onde o pessoal faz experimentos elétricos e tal. É o pessoal que estuda esses fenômenos aqui, boa parte deles que eu tô falando, o pessoal estuda aqui na USP, na engenharia elétrica, tem um prédio especial para isso, onde eles fazem até simulações, entendeu? Então, o pessoal que estuda raio bola, tudo isso é dentro de um prédio aqui. Eu estudava muito perto desse prédio, muito perto mesmo. Eu estudei no IAG, que é o Instituto de Astronomia e Geofísica da USP, é vizinho desse prédio. Cara, uma vez deram 3 raio-bola dentro do prédio que eu estava estudando, entendeu? No dia seguinte eu fui lá, na engenharia elétrica, lá nesse prédio aí, que é um prédio famoso aí na USP, o Tio Patinhas, e os caras falaram que eles estavam fazendo experimento com raio-bola mesmo. E o raio-bola corre, atravessa e fica, entendeu? Então isso aí acontece mesmo com esse fenômeno. Não é algo inusitado, não, tá? De atravessar a coisa, tá? Assim, pelo que eu já vi lá, daquela questão dos Foo Fighters, eles são demorados, né? Eles não são, assim, rápido, por poucos segundos, sabe? Pelo que contam, né? Eles acompanharam os aviões por vários minutos mesmo, inclusive. E, assim, eles aparecem em época... Só mesmo, né? Diz que eram mais de um, né? Bola, né? Então, porque aí se for vários, você aí pode acompanhar mesmo, entendeu? Uma questão também que até perguntaram aqui no chat se ele aparece só em tempo de chuva ou também em dia claro, com céu limpo. Então, aí é o que eu falei lá no começo, né? Assim, a maior parte desses fenômenos, eles estão relacionados com tempestade elétrica, tá? Mas a tempestade, ela não precisa estar acontecendo no local, tá? Você pode ter uma tempestade a 400, 500 quilômetros de distância e esse fenômeno está se manifestando onde você está. Todos esses aqui, tá? Os sprites, igual eu falei, lá no Atacama, o pessoal hoje registra sprite com tempestade que está a mais de 1.000 quilômetros de distância. Eles só vão saber disso quando eles vão no radar meteorológico. Aí eles falam, tá tendo uma tempestade aqui no sul da Argentina. Então esses sprites que a gente registrou aqui é relacionado àquilo. Por quê? Embora aqui no solo, né, vamos dizer assim, no solo, a tempestade ela tá longe, né? Falando globalmente, a tempestade ela altera a atmosfera num raio gigantesco, entendeu? E depende também muito do tamanho da tempestade. Então, uma tempestade elétrica ela altera uma região muito grande da atmosfera.
Então, eu posso estar aqui em São Paulo, pode estar acontecendo uma tempestade lá em Campinas, mas eu estou vendo um raio bola aqui, ou eu estou vendo um sprite aqui, entendeu? E eu nem estou sabendo da tempestade, que eu não estou vendo ela lá acontecer, entendeu? É uma coisa assim que parece tão lógica, mas assim foge das nossas lembranças, né? Que a atmosfera é como se fosse um pouco a mais na Terra, né? Ela é fluídica, ela passa por nós, mas ela pode mudar de forma, de tamanho. Exatamente, é isso mesmo. E a alteração nela, né? Uma alteração que você está vendo num local pode ter sido causada a milhares de quilômetros de distância, mas veio aparecer naquele local onde você está. Porque as condições ali, né, foram propícias para esse tipo de fenômeno, né? Esse aqui é um outro ocorrendo na plantação, tá? Aqui, tá, pessoal? Tá errado, não é raio bola, não. Isso aqui são os pillar lights, tá? Então, são os pilares de luz. Isso aqui, você estava falando da Noruega, né? A Noruega é o país que mais registra esse tipo de fenômeno aqui, tá? Que são os pilares de luz. Por quê? Porque aqui tem que ter uma condição atmosférica que você tem que ter pequenas partículas de gelo suspensas na atmosfera. Quando a luz atravessa essa partícula aqui, acontece a refração e acontece esses pilares de luz aqui. Isso aqui é a luz da cidade, tá? É a luz da cidade, mas a atmosfera aqui em cima estava gelada, tinha partículas de gelo suspensas ali, e acontece esses pilares. Então, se vocês colocarem na internet aí, Light Pillars, Norway, por exemplo, cara, vocês vão ver milhares e milhares de fotos sobre esses pilares de luz aqui. Em lugar gelado, Islândia, Noruega, acontece muito esse fenômeno dos pilares de luz, tá? E pra gente, né, se isso aqui acontece no Brasil, por exemplo, cara, o nego vai sair correndo, entendeu? Porque nunca viu um negócio desse. Eu não sei se procede uma informação que eu ouvi há um tempo atrás, mas que a aurora boreal, se ela acontecer na linha do Equador, ela pode causar um pulso eletromagnético e faltar energia em boa parte do planeta. Isso procede? Então, procede, mas não pelo caso da aurora, né? A aurora, o que a aurora boreal é? A aurora boreal é uma tempestade geomagnética, tá? Então, aconteceu algum fenômeno no Sol, uma CME, por exemplo, que é uma ejeção de massa coronal, muito grande, aquelas partículas carregadas eletricamente viajam pelo espaço. Quando elas chegam na Terra, o campo geomagnético da Terra costuma guiar essas partículas para o polo, tá? E aí é por isso que as auroras acontecem nos polos, basicamente. Quando essa tempestade solar ela é muito grande, vem muita partícula carregada, essa região onde acontece a aurora vai aumentando, entendeu? Então vamos supor, aconteceu uma tempestade, você só vê no polo. Aí você começa a ver ali na Noruega, mais para baixo um pouquinho. Aí tem tempestade solar que dá aurora na Inglaterra, entendeu? Se uma aurora for vista no Equador, imagina o tamanho da tempestade solar que teve. Então é muita partícula carregada e isso com certeza causaria problema na telecomunicação, sim, em rádio, em GPS, em tudo isso, entendeu? Seria por um longo tempo ou seria poucas horas? Aí vai depender da quantidade, do tamanho dessa tempestade geomagnética, né? Mas a aurora dura horas, horas e horas, né? Tem gente que pega avião. Eu me referia ao pulso eletromagnético, no caso, se acontecesse, ele seria por vários meses ou por algumas horas, assim. Existe a possibilidade dele durar muito tempo? Não, o que acontece no caso de danos, né? É que você, por exemplo, tem uma rede elétrica, né? Ele vai lá e danifica a rede toda. A rede tem que ser trocada, entendeu? A rede tem que ser trocada. O pulso, ele não é instantâneo, não. Ele dura um certo período ali, numa escala de horas, assim, entendeu? Mas já tem casos, né? Na Austrália, de ter danificado o sistema de GPS, rede elétrica na Austrália já foi danificada, rede elétrica na Noruega já foi danificada, entendeu? Então, quando tem uma CME muito grande no Sol, o pessoal aqui que monitora isso já fica preparado, entendeu? Porque se for uma classe M, classe X, que são as maiores tempestades solares, isso pode danificar sim, danifica toda a parte elétrica de um país, entendeu?
A Austrália já passou por isso. A Austrália passou por um blackout uma vez que foi causado por isso. E aí, para você imaginar, né? Para você ver uma aurora no Equador, quer dizer que seria uma tempestade geomagnética de escala gigantesca, né? E aí poderia sim causar muito problema, tá? Ok. Bem, aí, pessoal, o que eu fiz foi o seguinte, né? Então nós vimos aqui todos esses fenômenos. Aí eu resolvi pegar umas imagens aqui da famosa Operação Prato, né? Para quem vocês devem conhecer muito mais do que eu até, a Operação Prato, né? Foi aquela operação militar que aconteceu lá no Pará, na parte do Pará, da Amazônia ali, aonde os militares foram para lá durante um tempo e ficaram registrando várias luzes, né, que apareciam no céu e fotografaram essas luzes. E aí, vendo esses fenômenos aqui que eu mostrei para vocês, quando você pega umas fotos como essas aqui, ó, como isso aqui, ó, tá vendo? Óbvio que eu não tenho aqui o tempo de exposição, não tenho nada, mas você vê um negócio desse aqui, isso aqui para mim tem a cara de um jato daqueles, entendeu? Ainda mais daquela região. Por que naquela região? Porque a Amazônia, ela tem muita tempestade, e muita tempestade elétrica, muita mesmo. A região amazônica, tanto que não é à toa que é o lugar, um dos lugares do mundo que mais cai raio no mundo, entendeu? Não é à toa. Então, a atmosfera em cima daquela região toda ali, ela é muito propícia para esse tipo de fenômeno, tá? E aí, procurando várias imagens, ó, olha isso aqui, ó. Tá vendo? E aí, quando você pega um croquis que um cara desenhou, olha isso aqui para mim. Cara, isso aqui tem para mim, isso aqui é minha opinião, tá, pessoal? Tem toda a cara de ser um sprite que o cara tava registrando, entendeu? Tem toda a cara, entendeu? Ainda mais se foi um negócio, numa evolução dessa aqui que ele desenhou aqui, entendeu? Se foi um negócio linear desse, entendeu? Para mim tem toda a cara de ser um sprite. Lembrando que isso aqui é lá no final da década de 70, né, pessoal? Tá coisa antiga, as câmeras não eram modernas como a gente tem hoje, então isso, esse borrão que você vê aqui, o objeto, na verdade, pode ser uma coisinha pequenininha aqui, tá? Só que como a câmera não tinha qualidade nenhuma, saía esse borrão aqui, tá? Mas o desenho, cara, para mim, isso aí é a minha opinião, de novo, repito, tá, pessoal? Repito. Tem muito a cara de ser um fenômeno desse. E nessa época, aí eu garanto para você, cara, não tinha um militar que soubesse nem que existia uma coisa dessa, entendeu? Então, por isso que eles ficaram com tudo isso. E a gente tá falando de uma região, né? A gente tava até conversando ontem, né, Clésio? É uma região cheia de crença e mitos e um monte de coisa, né? Cara, o que esses caras não veem no céu da Amazônia, cara? Aonde dá para ver o céu, né? Tem um lugar da Amazônia que você não consegue ver o céu por causa da cobertura de árvore, né? Mas aonde tem local, aonde tem uma clareira, alguma coisa, o que esses caras não veem naquele céu ali, cara? Porque é um lugar que totalmente escuro, entendeu? Com uma atmosfera muito, mas muito propícia para qualquer fenômeno desse, porque tem muita tempestade que acontece na Amazônia inteira. Na Amazônia tem o fenômeno das tempestades locais, né? Então, às vezes, tá num lugar, tá acontecendo uma tempestade, 40 quilômetros dali tá seco, não tem absolutamente nada. Depois, 100 quilômetros para outro lado, tem uma outra grande tempestade, com raio, com tudo. Em outro lugar inunda, outro lugar não acontece nada. Então, aquela região ali, para mim, ela é uma região que tem muitas características para todos esses fenômenos aqui que eu mostrei para vocês acontecerem, entendeu? E aí eu acho... Pode falar. Pode falar. Pode terminar. Não, e eu acho que é isso, que nessa época aqui, cara, o pessoal que foi para lá, esses militares, eles não tinham a menor condição, entendeu? De falar. Eles só podiam falar mesmo que era luz, que era algum objeto, que era alguma coisa. E até hoje, pessoal, eu falo o seguinte, se você vê qualquer um de nós aqui, embora você possa até ter o conhecimento, entendeu? Ah, não, existe o Sprite, beleza. Aí você tá lá no meio do nada e você vê um negócio daquele. Na hora, dificilmente você vai relacionar uma coisa a outra, entendeu? Eu queria só lembrar aqui que tem um detalhe sobre a Operação Prato que faz com que a questão dos OVNIs seja ainda mantida, né? O que seria o depoimento do coronel Irangê Holanda, na época. Ele não falou nada, mas pouco tempo antes de falecer, né, ele deu um depoimento falando que presenciou, né, o OVNI, né, que tinha um aspecto vertical,
aparentemente 100 metros, e dele teria saído mesmo um ser que se aproximou dele em questão de poucos metros e o encarou de frente, né? Então, assim, tem esses relatos, as pessoas que tiveram furos em seus peitos, né, três furos em forma de triângulo, assim, realmente tem o depoimento da médica que atendeu, né, as pessoas que estavam praticamente enrijecidas, né, algumas até morreram, né. Então, assim, são esses depoimentos que reforçam a Operação Prato Mas como será que essas algo pessoas ufológico. aí, será que essas pessoas que morreram enrijecidas, será que elas não podem ter sido atingidas por um raio, alguma coisa do tipo? Uma descarga elétrica, É por isso uma que descarga realmente elétrica muito forte, muito grande? não afasta a possibilidade, né? Mas esse depoimento do coronel realmente é impressionante. Ele diz que realmente encarou o ser de frente, né? Face a face, o ser que saiu do OVNI, né? Então, assim, isso aí é uma coisa, assim, muita gente fala que ele estava com depressão, tudo, mas você vê o depoimento dele, é um depoimento lúcido. Não parece alguém que estava sem disponibilidade para falar, ele estava, Não, pelo contrário, com isso muita aí, disponibilidade para falar. isso aí que você comentou é muito interessante, tá? É, eu trabalho embarcado, né, em plataforma de petróleo, né? E trabalho muitos dias, né? Muitos dias mesmo. E mais ou menos igual esses militares, né? Eles sofrem, principalmente militar brasileiro, né, cara? Você pegar um militar que está acostumado a ir para a guerra é uma coisa, né? Se pegar um militar brasileiro que ele nunca saiu nem do quartel, entendeu? E vai falar pro cara o seguinte, cara, agora você vai sair aqui do quartel, do seu bem bom aqui do quartel, cara, e vai passar, sei lá, 3 meses no meio do mato lá na Amazônia, entendeu? Isso aí, assim, igual eu falei ontem pra você, né? Eu nem vou entrar nessa questão pessoal aí, entendeu? Do o coronel lá, eu cheguei a ver a entrevista dele, ele falando e tal, mas aí o cara falou também, né? E aí é fogo, né? O que eu me atenho mais são a esses registros que a gente tem, essas imagens, né? Ele não registrou esse ser, né? Ele não fez imagem dele, né? Não tirou foto dele, né? É como eu comentei com você ontem, né? Que as imagens de OVNIs geralmente são distantes, porque quem se arriscou a fotografar ou filmar os que estiveram por perto, a câmera queimou, a câmera não funcionou mais, seria o tal, algo semelhante ao pulso eletromagnético, né? Por isso que a gente não teria fotos próximas de OVNIs por esse motivo, né? Que Isso. ao longo das décadas tem se registrado exatamente isso, que você só consegue filmar o OVNI ou fotografar se ele estiver muito distante. Inclusive, quando ele passa perto das cidades, ele provoca um blackout, né? Porque ele interfere mesmo na energia, tanto na energia quanto nos aparelhos, até automóveis, né? Isso eu trago dos relatos, né? Claro. Então, Isso. assim, talvez seja por esse motivo que eles não tenham conseguido fotos de seres ou de naves próximas, né? Assim, até hoje, né? Em vários acontecimentos da ufologia. Uhum. Não, é um caso interessante, né? A gente, a princípio, eu acredito em tudo, né, que a pessoa fala, né? Assim, o cara não. E depois ele já tava, né? Quase no final da vida já, né? Sei lá, não teria por que ele mentir, né? Mas é uma coisa a ser estudada, né? É uma coisa a ser estudada. Eu acho que coloca uma dúvida aí, né? Teria que voltar lá, né? Eu passei um mês na Amazônia, lá perto da onde foi toda a Operação Prato, conversando com o pessoal, entendeu? E tudo. Conversei com muita gente lá, aquela população ribeirinha que tem, né? E tudo, né? E, cara, nunca mais eles viram o que eles viram. E aí tem um pessoal lá que, na universidade, acho que da Federal do Pará, entendeu? Que até estuda esses fenômenos atmosféricos que acontecem ali, entendeu? E eles têm, assim, horas e horas e horas de entrevistas com a população, cara. E você vê o cara ribeirinho ali, entendeu? O cara não tem instrução, zero de instrução. Os relatos que o cara faz, ele fala como se fosse que ele tava vendo, cara, o Deus na frente dele, entendeu? Ele fala, não, baixou uma luz aqui assim, a luz saiu correndo, passou por ali, passou, queimou aquele pedaço, aquele tanto de árvore ali e desapareceu, entendeu? Tem relato desse tipo lá na Amazônia, entendeu? Então, eu faço essa ponderação aí, né? Óbvio que eu não vou entrar em discutir com o que o coronel falou, né? Agora,
Vendo as imagens, assim, analisando simplesmente as imagens, cria essa duvidazinha aí, entendeu? Mas é uma operação, é uma operação, para quem quer estudar ufologia, cara, é um negócio muito legal de estudar, Operação Prato. Eu, sinceramente, cara, eu acho a Operação Prato muito mais legal do que a Noite Oficial dos OVNIs, por exemplo, entendeu? Eu também acho. Inclusive, a Operação Prato não ficou apenas naquele núcleo do Irangê, né? Tem vários casos que aconteceram em outras regiões em volta na mesma época, nos mesmos dias, né? Como a Ilha do Meio, enfim. Isso. Tem vários outros casos, né? E tão estranhos quanto os do Coronel. Não, exatamente. É uma operação muito legal de estudar mesmo. Aqui um outro. Aqui uma outra foto da Operação Prato também, ó, tá vendo? As luzes que o pessoal registrava lá. Que é a foto que você tem nesses relatórios aí que vazaram, né? Que foram abertos ao público e tal, né? Você procura lá, tem todas essas imagens aqui. Tá? Aqui um outro também, ó, tá vendo? Então, são coisas assim, muito sem definição, né? Como eu falei, né? Nessa época aqui, a câmera não era lá aquela, né, maravilha, né? Mas. E aí, pessoal, só para terminar, né? Que eu tava falando aqui para vocês, tem um site chamado MUFON. Não sei se o pessoal aqui conhece, que é o Mutual UFO Network, tá? É um site muito legal, tá? Deixa eu tirar isso aqui daqui que tá atrapalhando. Colei aqui a imagem do site. É um site muito legal. Ele tem o lance dos relatos, né? Deixa eu colocar aqui uma imagem. Você entra aqui e você tem os 20 últimos avistamentos, relatos e tudo. E você tem foto, você tem tudo aqui do lado, tá? E aí, por exemplo, ontem eu estava pesquisando, né? Até para conversar com vocês, tem essa foto lá, ó, no MUFON, ó, tá vendo? E o que o MUFON faz? Ele não fala que isso aqui é um objeto voador não identificado, tá? Óbvio, tá? Porque a gente não tem identificação nenhuma, né? Disso aqui. Mas você vê um negócio desse aqui, cara, e você começa a analisar e pensar, você fala, cara, isso aqui, cara, tem muita cara ou de ser um jato daqueles, ou até de ser um Pillar Light, ó, tá vendo que ele tá muito perto desse poste de luz aqui, ó? E um negócio retinho assim para cima, tá? Então, o que acontece com a MUFON? Ela pega esses relatos, ela joga ali e milhares de pessoas no mundo vão dando sua opinião. E aí, depois, na média, ela pega e dá um veredito dela, entendeu? Então, para quem quer, cara, acessem a MUFON, fiquem sócio deles, assinem a newsletter dele, que você recebe todo mês no e-mail uma lista dos relatos do mês. Eles classificam por país, entendeu? Quantos que teve no Brasil, na Estados Unidos, Holanda, França, todos os países têm ali, que foram relatados para eles compilam tudo isso, tá? Fora que tem vídeo, tem entrevista, tem muita coisa interessante ali na MUFON, tá, Clésio? Ok. Eu vou colocar agora umas perguntas que vieram no chat para a gente responder. Vou só voltar aqui rapidinho. O Éder Souza perguntou anteriormente, né, se você considera o caso Varginha uma fraude. E eu considero uma fraude, sim, cara. Para mim, é uma das maiores fraudes que tem é o caso Varginha, entendeu? Eu tive em Varginha poucos dias depois do acontecido, entendeu? Conversei lá com muita gente, entendeu? No mundo da ufologia, né? Para vocês terem uma ideia, aquelas meninas lá hoje, elas são execradas lá, né? Elas são execradas. Eu acho que o que aconteceu ali em Varginha foi muita gente tentando aproveitar de alguma coisa que foi dita assim, meio ao vento, assim, entendeu? Eu acho que teve muita questão político querendo se aproveitar de situações, entendeu? Transformar Varginha num polo turístico, num polo ufológico, alguma coisa desse tipo, entendeu? Depois de muito tempo, eu estudei na Unicamp, entendeu? Dizem, lá na Unicamp, pra vocês terem uma ideia, lá na Unicamp tem a lenda que os ETs estão guardados lá até hoje, né?
porque foi o Madame Palhares que supostamente fez a autópsia deles, né? Necrópsia, sei lá como que fala, eu sempre confundo. E diz a lenda, né, que os ETs estão guardados lá. E tinha uns amigos meus na época que eles eram meio malucão assim, eles tinham a ideia de invadir lá e tentar resgatar esses ETs, entendeu? Pra você ter uma ideia de como que essa história se propagou, entendeu? Então, eu acho que foi muita gente querendo se aproveitar de algo que não se tinha na clareza nenhuma do que era, entendeu? Clareza nenhuma. As meninas, as mais velhas, né, falam que foi uma questão da menina mais nova, tá? E as mais velhas falavam que o que elas viram, na verdade, isso aí eu já vi elas falando, foi um cachorro naquela onde elas estavam, entendeu? Então, a minha opinião é essa, entendeu? Mas, então o pessoal aí que estuda, que entrevista, que tudo mais, né? Aí teve os militares que foram lá e tem toda aquela coisa em volta, né? E eu acho que muita gente tentou se aproveitar daquele caso ali, tá? Tem um depoimento de um casal uma semana antes do acontecimento de Varginha que eles teriam visto uma nave se acidentando e caindo. Se tem, já viu algo sobre isso? Cara, eu já vi sim. Eu tive lá, eu fui na região rural ali de Varginha, entendeu? Eu entrevistei muita gente, entendeu? As pessoas que eu tive contato falaram que elas nunca viram luz nenhuma, entendeu? Que elas não viram nada, tá? E eu tenho aí muita coisa sobre o caso Varginha, entendeu, pessoal? Não vou falar aqui porque eu não vou mostrar agora para vocês para provar, entendeu? Mas como eu falei, tem muito interesse ali naquele negócio. Muitas dessas entrevistas até, eu tenho certeza que elas foram meio que forjadas e até pagas, entendeu? Para isso. Eu acho que teve um interesse político muito grande ali para na hora que teve aquele acontecimento ali se aproveitarem daquele caso. Mas eu conheço a entrevista aí sim do pessoal que falou. Não só eles, né? Muita gente fala, né? Que viu nave, que viu não sei o quê, e que pouco tempo depois também passou muita nave por lá, e que lá continuou tendo, né? Fenômenos durante muito tempo e tal, entendeu? Assim, apesar de considerar essa questão, você vai enumerando em cronologia os acontecimentos, até parece mesmo parece ter mesmo uma lógica, né? A gente vai observando assim, a cronologia de cada relato, de cada coisa, você observa que tem uma construção de uma história ali que parece real, né? Você vai observando assim. Ah, não, com certeza, com certeza. Agora, eu acho que você falou o ponto crucial agora, cara. Eu acho que eles conseguiram, porque vamos dizer assim, cara, eu nunca vi, entendeu? Algo tão certinho desse jeito igual aconteceu em Varginha, entendeu? Bem nesse ponto que você tocou agora, Clésio, entendeu? Eu acho que é uma história muito bem construída para ser algo assim, um fenômeno, entendeu? Um fenômeno é um fenômeno, cara. Não tem algo tão construído, tão certinho, entendeu? Não porque caiu a nave aqui, depois, pouquinho tempo depois, aconteceu tal coisa. Eu acho que é tudo muito encadeado, muito bonitinho, entendeu? Isso aí que você falou para mim é perfeito, cara, entendeu? O negócio. Você acha que seria uma tentativa de criar um Roswell no Brasil só para evidenciar? A minha opinião é essa, entendeu? Eu acho que eles se aproveitaram de algo que não foi nada para criar um negócio igual. Para mim foi perfeito, você falou, para construir uma história muito certinha, muito, entendeu? Cara, fenômeno UFO é um fenômeno que ele se manifesta, ele não tem essa cronologia tão bonitinha, entendeu? Não, porque aconteceu aqui, depois, 2 horas depois, não sei o quê, depois 3 horas depois chegaram os militares, depois 10 horas depois estavam levando como. Não é assim, cara, entendeu? Eu, inclusive, cito bastante aqui o Luiz Ricardo Guedo, não sei se você conhece, um ufólogo muito importante aí. Inclusive, eu acho ele bem sério, assim, porque você observa os programas dele, ele sempre cita fontes, sempre cita datas, nomes, assim, ele parece ser muito sério mesmo. Ele fala uma coisa interessante, ele diz assim, quanto mais estranho é o relato, mais chances ele tem de ser real. Porque na ufologia as coisas não se encaixam, igual você falou aí mesmo. Exatamente, é um fenômeno, né, cara? É um fenômeno. Você tá ali, você vê aquele fenômeno assim,
Pô, não é que, não, 2 horas depois eu via que essa nave aqui passou ali na fazenda do meu vizinho. Não tem isso, cara, entendeu? Não tem isso. O negócio é um fenômeno mesmo, né? Tanto que é fenômeno óbvio, né? Que a gente estuda, né? Que a gente lê, é assim, né? Uhum. Tem uma pergunta aqui do Verdade Ilimitada, Rodrigo, né? Ele pergunta, se os micro-organismos formaram a vida do jeito que é hoje aqui na Terra, então por que no universo tão vasto não poderia ter vida inteligente como a nossa? Não, beleza. Essa pergunta aí sempre me fazem, né? Eu tenho, a minha opinião é que não pra mim, cara. De novo, hein? A opinião minha, tá? Eu não vou ficar bravo com ninguém, não. Digamos assim, tá? Vamos pensar que a vida, para você ter a vida, né? Vamos dizer, vida, V, ela é uma equação que tem, assim, mais muitas e muitas variáveis. É tanta variável que eu acho que tem variável hoje que a gente nem conhece, nem sabe que precisa para ter vida. Muita gente fala da água, da fonte de energia e de nutrientes. Esses 3 coisas seriam o básico, né? Mas, cara, para ter vida tem que ter muito mais coisa, entendeu? Para você ter um planeta que tem uma vida, vamos dizer que a nossa seria uma vida evoluída e tal. É muita coisa que você tem que ter. Você tem que ter um planeta na posição certa. Você tem que ter uma atmosfera com a composição certa. Você não pode ter mais um tipo de gás mais do que o outro. Tem que ter tudo equilibrado. Você tem que ter uma lua, porque se você tiver 2, se você tiver 3, se você não tiver nenhuma, dificilmente aquela vida vai se sustentar por muito tempo naquele planeta. Você tem que ter um planeta, por exemplo, igual o Júpiter, para proteger você de grandes asteroides e coisas do tipo, cometas e tal, entendeu? Isso eu tô falando, olha quanta coisa eu já falei, né? Quanta coisa eu já falei. Fora tudo isso, você tem que ter uma estrela que seja, não pode ser muito quente, não pode ser muito fria, não pode ser muito violenta, porque o Sol, a nossa sorte, que ele é uma estrela já mais calma, entendeu? Você tem que ter um tempo suficiente para a vida se desenvolver e chegar numa determinada evolução. Lembrando que a nossa aqui, quantos bilhões de anos existe a Terra, né? Para a vida chegar no que ela é hoje, tá? Fora isso, tem a questão da galáxia também. Tem vários estudos hoje de astroquímica que chama, é uma área muito interessante. Particularmente, eu não gosto muito, porque eu não gosto muito de química, tá? Mas é uma área muito interessante de estudar, chama-se astroquímica. Os astrônomos, eles estudam a composição do gás e da poeira em galáxias, porque é o gás e a poeira que formam estrelas e que, consequentemente, vão formar planetas e, provavelmente, podem formar vida de alguma maneira. A galáxia, para ela poder formar a estrela do jeito certo, do jeito certo para a vida, ela tem que ter determinados elementos químicos, tá? E a nossa galáxia, ela é uma ilha aí onde esses elementos químicos estão bem distribuídos e eles existem. Porque tem galáxias vizinhas à nossa, por exemplo, que não tem esse tipo de elemento, tá? Então tem galáxias que são muito ricas em hidrogênio e hélio, mas elas não são ricas em elementos orgânicos, em moléculas, né, mais pesadas, em moléculas orgânicas, e isso seria um empecilho muito grande para que a vida pudesse florescer nessas galáxias, na galáxia como um todo, tá, pessoal? Então, por conta de todas essas variáveis aí que eu falei e de milhares de outras que devem existir e que a gente nem sabe que existe, por isso que eu acho que tem essa questão de vida inteligente ser algo muito complicado, entendeu? É uma pergunta minha, né? Você acha que pode ter vida inteligente microscópica? Vida inteligente. Aí a gente teria que discutir o que é inteligência, né? Não, eu acho que a vida. Não, pode até ser, porque você pode pensar que um micro-organismo ele tem uma certa inteligência, né? Porque ele tem que se alimentar, ele tem que se locomover, né? Dependendo do nível que você pensa, ele tem uma certa inteligência, né? Não pode descartar isso, né? É quando a gente fala Pode falar. Mas a nível civilizacional, não. Eu acho que a nível de civilização, não. Eu acho que até vida de micro-organismos existe no sistema solar. Para mim, ali Europa e Encélado são lugares que é muito provável que tenha algum tipo de micro-organismo ali. Principalmente. Mas não inteligente. Não inteligente. Inteligente eu acho que não. Tá certo.
O Marcel Mendes pergunta se Sprite, ele comenta, na verdade, né, fala assim, Sprite não é de metal, pode ser que em alguns casos sim, mas muitos que fazem fotografias são sim de metal, com uma estrutura sólida. Ele está dizendo que alguns avistamentos fotografados, inclusive, não são efeitos luminosos, são metal mesmo, são OVNIs de metal, estrutura sólida. Isso, não, isso aí. Principalmente alguns fenômenos que o pessoal fotografa de dia, né? Você vê que tem aquela textura metalizada, né? Não, isso aí com certeza. Isso aí tem mesmo. O pessoal fotografa isso mesmo. Aqui nem foi para falar que é tudo isso, não, entendeu? É só para é o que eu falo, né? A gente tem até brincado lá com Rapina e tudo, né? A gente coloca aquele disclaimer antes de começar os vídeos, né? E uma coisa principal, pessoal, isso aí leve para sua vida, para mim, entendeu? Questione todo mundo, entendeu? Questione tudo que você lê, tudo que você vê, entendeu? E a gente tá até conversando ontem, né, Clésio? Você pegar um fenômeno, cara, tenta esgotar primeiro, né, todas as possibilidades de ser algo natural e que possa ter alguma coisa conhecida ou estudada e tal, para depois partir para outras avaliações, né? E uma coisa é essa, questione tudo, entendeu? Então, questione até o que eu falo aqui, entendeu? E eu aconselho vocês, para quem gosta, né, estude um pouco sobre esses fenômenos atmosféricos aí, que é muito interessante, entendeu? E isso quando alguém te mostrar uma foto, né, olha para aquela foto que você vai olhar para ela com outro olhar, entendeu? Você vai falar, cara, mas já viu o que estava acontecendo na região na hora? Será que isso aqui não pode ser tal coisa? Não pode ser isso? Por exemplo, a gente tem muito OVNI, né, fotografado perto de vulcão, né? É uma coisa meio constante isso, né? E, cara, vulcão, a região ao redor de um vulcão é um negócio complicado, entendeu? É um negócio complicado, porque a temperatura ali está muito elevada, normalmente você tem gases ali perto, normalmente tem aquelas tempestades, né? Que não são tempestades elétricas, né? Não que chuva, né? Não de chuva, mas de eletricidade que formam em cima dos vulcões em erupção, ou num vulcão que está ativo, entendeu? Então a questão é mais essa. Agora, isso aí que ele colocou é verdade. Tem muito que o pessoal fotográfico tem aquela textura metálica, né? Tem um vulcão lá no México, o Popocatépetl, um nome complicado de falar, mas vez ou outra são vistos, né, OVNIs entrando ali, alguns até de 500 metros. São barras, né, em forma de cigarro. Sim, você tem alguma explicação para aquilo lá? Por que eles entram no vulcão, fazem até curvas, inclusive, para entrar? Aí teria que analisar melhor mesmo, né? Agora, tem um fenômeno que eu nem trouxe aqui, mas eu devia ter trazido, que é a chamada nuvem rolo, entendeu? Tem um fenômeno meteorológico muito interessante chamado nuvem rolo. Quando tem uma tempestade elétrica muito grande, às vezes um pedaço da nuvem ela se destaca da supercélula e ela sai viajando, entendeu? E ela sai viajando pela região, assim. Cara, lembra muito, mas muito mesmo, e eu já vi muitos relatos disso aí, e até fotos que na hora que você bate o olho, você fala, não, cara, isso aqui não é o que você tá pensando que é, isso aqui é uma nuvem rolo, entendeu? Não sei se poderia ser isso, porque em vulcão tem muita tempestade elétrica, muita mesmo, entendeu? Então não sei se poderia ser um pedaço de uma nuvem que se destacou ali e saiu passeando pela região. Isso aí acontece mesmo, entendeu? Acontece muito tal da nuvem rolo, entendeu? Tem até aquele caso famoso aqui no Brasil, do campo de futebol, que estava tendo um jogo, né? E muita gente viu, né? Um OVNI em forma de charuto no céu, né? Eu esqueci. Faz um tempo já, foi na década de 80 aí. Tava tendo um jogo de futebol, acho lá no Mato Grosso, e o estádio inteiro viu um OVNI na forma de um charuto passar por cima do campo, entendeu? Só que do lado ali, tava tendo uma tempestade gigantesca, cara. O pessoal que estudou esse fenômeno aí, eles sabem, o que o pessoal viu foi uma nuvem rolo, entendeu? Só que de um formato muito característico que todo mundo na hora pensou que era um disco voador na forma de charuto, tá? Mas aí teria que ver melhor, Clésio, essas imagens aí do vulcão, tá? Eu já vi alguns, sim, mas aí teria que parar para dar uma pesquisada, entendeu? O que você teria a comentar sobre aquele caso do espiral da Noruega, tão falado há alguns anos atrás?
Não sei se você se lembra. Cara, não Parecia lembro, um farol e tinha uma espiral no centro do jato. Ah, tá. Aquilo lá é um. Aquilo lá já foi explicado, não já, esse fenômeno aí? Eu acho que já teve uma explicação para ele, Eles sim. comentaram na época que seria um míssil que estaria sendo lançado e o movimento Isso. dele fez aquela espiral. O movimento dele, talvez nem o movimento dele, mas o gás que ele solta, né? É isso mesmo. Tem lançamento de Mas por que foguete. que, desculpa interromper, por que que parecia que ele estava sendo lançando um jato em direção à Terra? Porque no meio do espiral saiu um jato de luz em direção à Terra. Por que aquele Isso. jato ali? Isso aí. Então, o que acontece? Tem muito lançamento, né? Muito lançamento mesmo. Que depois que acontece o lançamento, alguns desses gases aí, eles ficam ainda pela atmosfera, né? Não sei se você já viu, com certeza já viram um lançamento, né? Quando tem um lançamento, o foguete está subindo, ele vai fazendo esse movimento aqui, não vai? Vai virando. Então, o cara lança um foguete ou um míssil balístico, ou qualquer coisa dessas. Normalmente, o negócio não sai reto assim. Ele sai desse jeito assim, ó, tá? Ele sai fazendo essa virando. O espiral seria explicado por esse movimento dele, entendeu? Porque todos esses lançamentos, o foguete sai fazendo esse movimento e cria, o gás dele pode criar esse espiral, entendeu? Aí, cara, para ver esse negócio no meio, teria que entender melhor qual que era esse lançamento aí que eles estavam falando, qual que era esse foguete, entendeu? Porque pode ser que ele tenha um estágio no meio que foi ligado depois, entendeu? Porque os foguetes, eles têm vários estágios, eles têm vários pequenos boosters do lado, então pode ser que primeiro ligou os boosters laterais, depois ligou o booster central, entendeu? E aí esse fenômeno, e o legal desses gases, cara, é que é o seguinte, como eles ficam ali pela atmosfera um bom tempo, né? Eles não se dispersam instantaneamente, entendeu? Então tem fenômeno que o pessoal vê assim, horas depois do lançamento, o pessoal fotografa assim, e é o gás relacionado aos foguetes. A gente vê várias fotos dessa aí, né? Sim. Sempre alguém perguntando sobre os OVNIs que são avistados na noite anterior aos agroglifos, né? Por que são vistas as luzes poucas horas antes da aparição de um agroglifo? O que explicaria isso? Então, Seria algum agroglifo, fenômeno magnético? Porque os desenhos dos agroglifos se parecem muito com os desenhos vistos nos flocos de neve, inclusive, né? Seria algo natural? então, para falar a verdade, agroglifo é um outro tema aí, é complicado de falar, né? Agroglifo é um negócio complicado. Eu, para falar a verdade, cara, a minha questão com agroglifo é o seguinte, né? Para fazer um desenho daquele tamanho, né? E do jeito que é feito, tem que ser um negócio que tem que acontecer perto da Terra, entendeu? Tem que acontecer perto. Não, isso aí não pode, cara. Os caras, não, porque tá longe, não vai fazer longe, não vai fazer, cara. Não vai fazer. Porque qualquer raio, qualquer coisa que você lance de longe, cara, a nossa atmosfera ela é tão perturbada, é tão cheia de poluente, que nada vai chegar tão certinho no solo, entendeu? Vai ser dispersado, a figura não ia aparecer tão bonitinha, ia aparecer um negócio, um borrão, alguma coisa assim, entendeu? Não, isso aí não tem, para mim não tem dúvida nenhuma, tem que ser algum negócio que estava muito perto, entendeu? Para mim a primeira coisa é essa. Cara, nos lugares onde aparecem os agroglifos, são normalmente cidades muito pequenininhas, né? Muito pequenas. Qualquer coisa que esteja próximo do chão, cara, vai fazer barulho, entendeu? E não é pela tecnologia que eles possam ter, não, cara. É porque nós estamos na Terra, cara. Na Terra tem ar. Qualquer coisa que mexer, qualquer folha que mexer, aquilo ali vai fazer barulho, cara. Não tem como você acabar com o barulho. Você não tem como você criar um vácuo num lugar que não vai fazer barulho nenhum, entendeu? Algum barulho, e até se você criar um vácuo, vai fazer um mega de um barulho na hora de criar aquele vácuo, entendeu? E você não vê ninguém falando nesses barulhos e nada disso, entendeu? Então, eu não sei, cara. Teria que pesquisar melhor esses agroglifos aí, entendeu? Eu tenho para mim que isso seja, que isso pode ser causado naturalmente, se houver comprovação de que o magnetismo atuou ali. Até porque as pessoas comentam casos nos relatos que há radiação dentro do desenho
e não há radiação fora dele, né? Então isso aí é uma coisa bem curiosa. Isso faz com que eu acredite que seja algo natural no sentido do magnetismo, né? Que alguma força magnética produz aqueles desenhos, né? Até porque, como eu comentei antes com você, eu vejo semelhanças demais nos padrões dos desenhos dos agroglifos que são inexplicáveis, e os flocos de neve, que tem uns desenhos muito semelhantes, sempre no padrão 3, 6 e 9, né? Múltiplos de 3, né? Eu acho impressionante isso. Então, assim, que são falsos, mas eu não acredito que sejam falsos por esse motivo, porque tem padrões ali que são muito semelhantes aos padrões naturais que eu vejo, não somente no que é mostrado, né, nos flocos, né, mas até a questão do losango no Polo Norte, né, que é hexágono, né. Eu comentei anteriormente que a atmosfera é fluídica e ela produz um desenho de um hexágono em praticamente todos os planetas do sistema solar que possuem atmosfera, né? Interessante isso aí. Isso. Não, pode ser algum fenômeno. Agora, eu acho que o pessoal fala que a questão de ser falso é ter sido criado por algum disco voador. Acho que é isso que eles querem dizer, né? Mas a questão que tá ali, tá, né? Agora, como foi criado é que é falso, não é, né, pessoal? Porque o pessoal vai lá, anda em cima do negócio. Então, aquilo ali não é falso, né? Existe, né? Agora, a questão é descobrir como que aquilo ali surgiu, né? Agora, isso aí é interessante mesmo. Teria que dar uma pesquisada nisso, né? Que fenômeno magnético ou elétrico ou qualquer coisa que teria como gerar algo desse tipo, né? Pode ser sim. A Jaque pergunta, quais as chances de tudo ser como é se o Big Bang acontecer de novo? Big Bang. O que ela perguntou? Qual que é a chance do quê? De ser tudo como é hoje. Se o Big Bang acontecer novamente. De voltar a ter vida como existe, né? A vida poderia ser trazida de volta? A vida, como a conhecemos? Ela tá falando que se acontecesse um Big Bang hoje, né? Hoje, é isso? Tem aquela questão do Big Crush, né? Que é a volta, né, do Big Bang, né? Para que acontecesse outro Big Bang. Mas, enfim. O fim do universo, né? Vamos dizer assim, o fim do universo é algo que, óbvio, né? Ninguém sabe o que vai ser, né? Existem várias teorias, pessoal, para o fim do universo, e todas elas são muito bem. Quando a gente fala teoria, né, quer dizer que ela tem um conjunto de hipóteses ali muito bem estabelecidas, tá? Tem várias mesmo. Tem o Big Chile, que é o grande congelamento, entendeu? Então tem muitos pesquisadores que mostram, teoricamente, resolvem equações e falam que vai chegar um momento que o universo vai congelar, entendeu? E vai ficar parado, congelado, porque toda a energia vai se esgotar, aquela energia da expansão inicial vai chegar um momento que ela vai parar. Tem o Big Rip, que é uma que está ganhando muita força atualmente, né? É a teoria do Big Rip, que vai tudo se colapsar, entendeu? Tem a do Big Crunch, que a base do Big Crunch é que o pessoal fala que o universo nunca teve um início nem nunca teve um fim. O universo é algo cíclico. Então ele nasce, né? Tem uma explosão onde ele nasce, depois ele tem o Big Crunch, depois tem o Big Bang de novo, tem o Big Crunch de novo. Então tem tudo isso. Agora, qual a chance das coisas serem como elas são hoje, né? Cara, eu acho que a chance é mínima, né? Porque, na verdade, você pensar o universo do jeito que ele é, se o universo todo colapsasse e depois explodisse de novo, poderia ser como é, igualzinho, mas poderia ser tudo totalmente diferente, entendeu? Como que você vai saber qual que seriam os arranjos químicos, né? Que iriam acontecer, como que essas moléculas iam se arranjar e tudo, né? Será que o Sol iria existir? Será que o Sol não iria existir? Então tem toda essa questão para ser levantada. Mas o fim do universo é um negócio interessante do pessoal ler também, para quem gosta desse tema. Então, estou perguntando aqui também, o que você acha sobre o programa Alienígenas do Passado? Eu dei essa risada aqui porque você sabe que isso é polêmico também, né? Isso é polêmico. Cara, o cara lá tá certo o que ele tá fazendo, entendeu? Que ele conseguiu alguém que acreditasse na história dele, né? E aí ele vai fazendo o programa dele ali, cara, entendeu? Agora, eu não acredito em 90% das coisas que o cara fala ali, entendeu? E eu acho que seria mais legal se ele não fosse tão espalhafatoso e tal, porque ele acaba um pouco tirando a seriedade do programa dele, entendeu?
Você ó, fala vezes, do Giorgio, né? Você olha pro cara e fala, não, cara, o cara não tá, ele não pode estar falando sério um negócio desse, entendeu? Agora, ele se baseia muito lá nos Eram os Deuses Astronautas, em toda aquela coisa, né? Vai fazendo todas aquelas análises e tudo mais. Agora, assim, não tenho nada contra, né? Eu acho que o cara achou ali alguém que acreditasse nele e ele segue, ele faz as pesquisas dele, e o problema para mim dele é dar aquele ar muito sensacionalista nas coisas, entendeu? E uma outra coisa que aí eu discordo totalmente. Tudo que não tem explicação pro cara é porque foi os extraterrestres que fizeram. E não é assim, cara. A gente sabe que não é. E agora, recentemente, a gente teve o caso lá do punhal do Tutankhamon, né? O Tutankhamon foi enterrado junto com um punhal e todo mundo até então falava que era um punhal que foi dado para ele de presente pelos extraterrestres. E agora descobriram que foi um punhal feito por um meteorito que tinha caído ali perto, né? E o pessoal já sabia como lidar com aquilo para criar aquele punhal e fizeram aquele punhal para enterrar junto com o Tutankhamon. Então, não é que tudo que não tem explicação foi o extraterrestre. A explicação pode ainda não existir, mas daqui a pouco ela pode surgir, entendeu? E aí, para mim, o problema dele é isso. Tudo que não tem explicação, não, foram os alienígenas que fizeram, entendeu? Não é assim, né? Foi perguntado aqui também sobre o design inteligente. Você acha que ele pode ser usado como base para a criação de vida? O design inteligente é um negócio muito interessante, cara. Eu vi aqui a pergunta, né? O pessoal perguntou assim se. Aí não é nem a questão de acreditar ou não, tá, pessoal? O design inteligente é uma ciência, o pessoal estuda isso seriamente, entendeu? Tem aplicações muito interessantes, entendeu? Robôs e tudo mais que usam o design inteligente. Até esses carros autônomos aí, tem uma parte que é usada, né? O intelligent design neles, entendeu? É um negócio interessante mesmo. Eu acho que é muito interessante. Agora, não sei até que ponto criar consciência, né? Consciência já é. Porque criar vida e tal, porque você cria um robô, né? Um robô não tem consciência, né? Então, isso que é a grande questão, né? Ok. Tem uma coisa que aconteceu há alguns meses atrás, uns avistamentos que foram confundidos, né, também. Na verdade, não foram avistamentos de OVNIs. Foi OVNI até que alguém explicasse exatamente o que. Eu fico assim, às vezes, confuso para perguntar, porque assim, a gente sabe que aquilo não é OVNI, é apenas uma projeção natural, né? Eu me refiro à Fata Morgana, né? Que causou um rebuliço na ufologia há um tempo atrás. Assim, você tem algo a comentar sobre ela? É um outro fenômeno aí meio que atmosférico, né? As Fata Morgana, né? Que acontecem. E eu acho, Clécio, que é aquilo que eu falei, entendeu, cara? Às vezes, cara, quem avista, né, um fenômeno dele, e por isso que aí é tudo bem encadeado. É um fenômeno, entendeu, pessoal? Não tem um negócio uma história muito bem contada. A pessoa às vezes vê um negócio daquele ali, essas Fata Morgana, e o cara não tem. Primeiro, que a pessoa não tem nem ideia que isso existe, entendeu? Então, qual que é a primeira explicação que ela dá para aquilo? Cara, isso é uma coisa de outro mundo, cara, entendeu? Isso é uma coisa de outro mundo. E até que não seja explicado, é algo não identificado mesmo, né? Ou pelo menos não explicado, né? Até que alguém vá lá e explique. Agora, por isso que eu comecei aqui essa minha apresentaçãozinha, né? Falando, cara, a atmosfera nossa, os fenômenos que acontecem na atmosfera, a interação da atmosfera com a Terra, tempestades, coisa perto de vulcão, oceano, então, cara, água com a relação atmosfera com água, cara, é muita coisa ali que pode acontecer. Eu já vi gente confundir tornado com objeto voador não identificado. Por quê? Tornado não é uma coisa que tem no Brasil, cara. Muito, entendeu? Então, se o tornado acontece em uma determinada região que a pessoa não conhece, não sabe que aquilo existe, ela olha para aquilo, o que ela vai pensar que é? Cara, aquilo ali é um túnel para outra dimensão, entendeu? No mínimo, né? E óbvio que hoje, né, com a quantidade de informação que a gente tem, toda hora você vê, teve tornado nos Estados Unidos. O cara já olha e fala, então isso aqui porque eu vi pode ser um tornado. Você vê o oceano, eu que trabalho embarcado, né? A gente vê muito tromba d'água, entendeu? Acontecendo lá longe, assim, você vê aquela tromba d'água. É um negócio fascinante, cara. Agora,
Nós que estamos ali, a gente tem um determinado conhecimento, a gente sabe. Agora imagina aquilo ali, um cara com um barquinho de pesca, entendeu? Ele tá passando e ele vê um negócio daquele na frente dele. Então eu acho, Clésio, que tem tudo tem isso, né, cara? Às vezes o cara vê uma coisa que ele não sabe que existe. E nessa história, tem até uma história interessante, né? Que muitos historiadores, né? Eles defendem o fato dos europeus terem colonizado muito facilmente a América pelo fato dos índios nunca terem visto um barco na vida deles, entendeu? Um navio daqueles. E na hora que os índios viram aquele navio, aquela frota, né? De 5, 6, 10 navios chegando na costa, eles pensavam que aquilo ali era uma coisa de outro mundo, entendeu? E tem muito historiador que defende até o fato dos índios pensarem que os colonizadores, né, que acabaram ferrando com a vida dos caras, eram deuses deles, entendeu? Que estavam chegando de navio. Porque eles nunca tinham visto um navio na vida. Imagina você nunca viu um navio e de repente chegam 10 na sua frente, né? Anny, eu vejo que nós teremos que fazer outra live aqui, porque as perguntas são muitas. Inclusive, eu vou perguntar só mais uma pergunta da Débora, da Cripta dos Mistérios. Seja bem-vinda, Débora. Ela pergunta uma coisa que eu também gostaria de te perguntar no final, né? Se tem algum fenômeno que você considera misterioso ou sem explicação, seja na ufologia ou qualquer outro relacionado a mistérios. Tá, cara, tem assim, eu acho que tem muito fenômeno que, assim, igual a gente tá falando, né? Tem muita coisa que a gente pode olhar, né? E que a gente, naquele momento, não vai ter explicação, vai ter que estudar e tudo. Por exemplo, esse negócio desse jato aí em forma de espiral, né? Tem muito fenômeno atmosférico. O próprio Trolls, né? Eu não trouxe imagem de Trolls aqui, né? Mas são coisas que não tem explicação ainda, entendeu? Tem coisas que não tem explicação, entendeu? Você não sabe se está relacionado a uma tempestade, essas coisas de lançamento de foguete. E hoje, né? Como eu falei no começo, Clédio, a gente tem muita câmera apontada para o céu, cara. Muita câmera mesmo. Então, com certeza, cara, os caras registram coisas aí que a gente hoje não tem uma explicação definitiva, entendeu? Não tem mesmo, entendeu? Aliás, até alguma coisa que eu mostrei aqui, pode ser que até apareça uma outra explicação depois para isso tudo, entendeu? E eu acho que tem muito fenômeno ainda que precisa ser melhor estudado, né? Igual os sprites, né, que eu falei para vocês, né? Só em 1989 que os caras foram fotografar pela primeira vez, né, cara? Então é um negócio é recente, né? Você pensar bem, é recente. Então eu acho que tem, cara. Tem muita coisa que precisa ser estudada, sim. E a nossa atmosfera, o céu é muito rico em fenômeno, entendeu? Muito mesmo. Tem as ondas de gravidade, por exemplo, entendeu? Que estão relacionadas com tempestade. Às vezes tem tempestade que acontece a 2.000 quilômetros de distância, que elas alteram a atmosfera e no seu céu você vê umas ondulações, entendeu? O pessoal chama isso de ondas de gravidade. É um outro fenômeno também muito, muito interessante, entendeu? Tem a própria luz zodiacal, que é uma coisa também que o pessoal vê e muita gente não entende e tal. Então tem, cara, tem muita coisa para ver e para ser estudado, entendeu? A gente, bom, a gente está chegando nos momentos finais, né? Você gostaria de deixar alguma consideração sobre o que foi falado? E de antemão já deixo o convite para uma próxima live aí comigo, com certeza você será bem-vindo. E nós falaremos sobre esses outros fenômenos que você não abordou hoje, né? E com certeza tem muitas perguntas aqui, e a gente vai colocar essas perguntas novamente na próxima live. Não se preocupem quem não teve sua pergunta respondida. Nós teremos outras chances aí com outras lives. Continue participando conosco. Fala então, Sérgio, suas considerações finais sobre o que foi abordado. Beleza. Não, eu tô vendo aqui as perguntas. O pessoal pergunta assim: a área 51 é real? Cara, o que é real? Você chegar lá, existe a área 51, entendeu? Então, ela é real. Lógico que ela é real. Cara, a mesma coisa você fala assim: o Congresso Brasileiro é real? É real, cara. Você vai lá em Brasília, você visita ele, entendeu? Algum problema, acho que a pessoa que tá perguntando, ela não quer saber se é real, né? Ela quer saber o que acontece ali dentro. Aí eu já não sei. Mas que a área 51 existe, existe. Você vai lá, tem a placa. Bem-vindo à área 51. Como que você vai falar que o negócio não é real? Então, isso aí não é assim também, né, pessoal? Mas, Clécio, cara, queria só agradecer, cara, entendeu? Eu acho que tem. Eu vi aqui a pergunta da Cripta dos Mistérios, né?
Tem muito fenômeno que precisa ser melhor entendido, entendeu? Melhor estudado. Eu acho que é legal fazer essa relação, entendeu? Pegar a imagem de fenômenos que são fotografados no mundo todo, entendeu? E você tentar questionar aquilo ali. Para mim, a principal mensagem é essa, entendeu? Cara, questione tudo que tenha o... Ontem a gente fez o Rapina, né? A gente fez o Hangout lá, falando dos 20 anos da morte do Carl Sagan, né? Que foi um cara que se dedicou muito, né, à busca de vida inteligente no universo, né? Tanto que ele fez a Viking, foi ele que fez, que foi a única missão para Marte até hoje que teve o objetivo de procurar vida. Ele fez o disco da Voyager, ele fez o disco da Pioneer, ele foi o fundador do projeto SET, foi ele que fundou. E ele, mesmo indo atrás de vida no universo, ele sempre era cético a tudo, entendeu? E ser cético não é uma coisa ruim, cara. Então o cara traz uma foto para você. Olha aqui o disco voador que eu fotografei. Aí você olha aquilo ali e fala, pô, será que isso aqui é um disco voador mesmo, cara? Será que não pode ser um balão? Será que não pode ser um drone? Hoje drone, né? A gente nem falou de drone, né? Mas drone, imagina, cara, quanto objeto que não deve ser confundido com drone, né? Será que isso aqui não pode ser um drone? Será que isso aqui não pode ser tal coisa? Será que não pode ser um fenômeno desses atmosféricos e tal? Como que é? Então, cara, questionem tudo, pessoal. Não aceitem nada. Até as coisas que eu falei aqui, entendeu? Para quem tiver interesse, óbvio, né? Procure, vai atrás desses fenômenos, leiam sobre isso, entendeu? E eu acho que a gente pode fazer outro, sim. Tem muita coisa aí para conversar, Clésio. E eu, como eu falei, né? Embora eu tenha aí essa minha visão sobre vida inteligente e tal, para mim não tem problema nenhum bater papo, não. Bater papo sempre é bom, entendeu? Mas valeu mesmo, brigadão aí pelo convite aí, obrigado a todo mundo aí que deixou pergunta e tudo. Eu que Vão lá e se agradeço. inscrevam lá no Space Today, tem vídeo todo dia sobre astronomia, lá eu tenho um vídeo falando só sobre sprites, entendeu? Tem bastante coisa lá, dá uma procurada lá. Uma coisa que eu queria falar que sou admirador do seu canal, inclusive eu já vi praticamente todos os vídeos. E, assim, ao contrário do que muita gente pensa, a ufologia está aberta, principalmente, pelo menos no meu canal, eu estou aberto para as duas possibilidades, tanto para a vida em outros planetas, quanto para a não vida em outros planetas. Porque se for comprovado que realmente não há vida, e que era tudo imaginação, mas pelo menos a gente buscou outras áreas da ciência, como a psicologia, a história, a gente teve acesso ao conhecimento, a gente buscou informações, a gente teve acesso a profissionais como você, né, um doutor em geologia, que trouxe muita elucidação para nós aqui. Com certeza, depois dessa live, as pessoas verão o céu de uma forma diferente, não acharão que tudo é OVNI, né, que tudo é de outro planeta, que eu penso assim também, a gente, quando for divulgar alguma informação na internet, tem que ter fontes, tem que ter datas, tem que ter nomes, a gente preza por isso nesse canal, e assim, a nossa preocupação é sempre essa, trazer a elucidação daquilo que ainda é inexplicável. No caso, e outra coisa, né, Clésio? A gente também não tem a resposta definitiva, não, pessoal, entendeu? A gente tenta colocar as coisas aí, discutir, conversar. Nada do que a gente fala aqui é verdade definitiva, entendeu? Exatamente. A gente, apesar do foco aqui ser ufologia, a gente compactua com a ciência, sim, a gente concorda com a ciência. Eu quero fazer uma ponte, inclusive, entre a ufologia e a ciência, até que as duas se encontrem no meio em alguma outra coisa. Eu imagino que no futuro, se for comprovada a existência mesmo desses seres, pode se transformar numa exopolítica, quem sabe, né? Uma cultura espacial de comportamento humano, de novas tecnologias, a gente não sabe realmente. Então, a gente está aqui exatamente para isso, para procurar, como mencionaram o ET Bilu logo acima ali no chat, né? Busque conhecimento. Foi a única coisa boa que ele trouxe para o Brasil, foi essa frase. Exatamente. Né? Realmente é o que está faltando, tanto na televisão quanto nas ruas, a pessoa conhecer, saber em que mundo vive, né? Mesmo que para isso tenha que buscar ETs anteriormente. Não, mas acreditando ou não, né? Acreditando ou não em qualquer coisa, se aquilo ali faz você se mexer, né? Ler, pesquisar e tal, cara, já tá excelente, entendeu? Você pode ir acreditando em vida em outro planeta, você começa a ler e tal e chegar à conclusão que não, ou o contrário.
Você pode começar não acreditando, ler, pesquisar e falar, não, cara, existe sim. Só que se isso aí, qualquer coisa dessa, despertou em você a curiosidade de ir, ler, pesquisar e estudar, já tá excelente. Já tá excelente, entendeu? Eu agradeço mais uma vez a sua presença aqui. Com certeza já está convidado automaticamente para próximas lives. A gente vai elaborando aí, né, umas novas pautas, né, e marcando dias propícios, né, para cada um. Eu agradeço mais uma vez. Estou finalizando. Agradeço você que está no chat também, essas participações. Eu vou comentar aqui. Agradeço a presença do Graziano Lescano, Wagner Vielmo, Miriam Rezende, Crita dos Mistérios, Alisson Alves, Xzip, obrigado, Edson Marinho, Eder Souza, Wagner Vielmo, já falei, né? Canal Space. Eu agradeço também ao Ghost Odinson, agradeço a Jaque, Verdade Limitada, o Olho de Rapina, que é o nosso parceirão aí, com certeza ele está aí apoiando. Muito obrigado, Olho de Rapina. Daniel Lopes, gostaria de agradecer também a Nans, que está aqui com a gente. A Nans é uma amiga nossa, ela corresponde à parte mística da ufologia, mas é uma companheira nossa, ela sempre tira dúvidas dos convidados e dos que participam também, que querem conhecer essa vertente da ufologia, é interessante também. Hugo Villarroel, obrigado. Virgílio Bueno, Rafael Beltrán, finalmente, hein, Rafael? Ele sempre chega atrasado, mas hoje ele chegou a tempo para pegar a live. Mauro Rezende, obrigado. Poligonautas, olha, é um prazer ter você aqui com a gente, viu? O Schwarza do Poligonautas ontem deu um show no canal Olho de Rapina, obrigado aí pela presença. Gostaria de agradecer também a todos os que estiveram conosco até agora, os que participaram nos comentários, que vão participar nos comentários, que assistiram essa live posteriormente, eu agradeço de antemão. Muito obrigado pelo respeito e pelo carinho. Se inscrevam no canal. Nós temos um grupo no WhatsApp, o link está na descrição, os que quiserem participar. Muito obrigado a você que esteve aqui até agora e até o próximo Alien Live. Obrigado aí, pessoal. Valeu, Clésio.